Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens especiais, dicas de cultura, de turismo, culinária, enfim, uma infinidade de assuntos que interessam a você, servidor público, a você, telespectador. Nós vamos fazer um breve intervalo para que vocês conheçam o nosso entrevistado e voltamos dentro de instantes. Até já, então. Neste programa, o presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe o professor Carlos Gianazzi. O professor Gianazzi é parlamentar com vários projetos em defesa dos servidores públicos. Tem doutorado em História e mestrado em Educação pela USP. Foi diretor de escola pública e é professor universitário. Foi vereador de 2001 a 2007. Atua no Legislativo pelo fortalecimento das áreas da educação, saúde, segurança, meio ambiente, transportes e cultura. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Com muita alegria, nós recebemos no programa de hoje o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado tem um trabalho profícuo em defesa dos servidores públicos na Assembleia Legislativa. Nós temos sido distinguidos pelo deputado nas diversas audiências públicas que ele promove na Assembleia Legislativa. E nós da AFPESP, nós temos tido esse privilégio dispensado pelo deputado em nos convidar e nos colocar a seu lado na mesa diretora dos trabalhos da Assembleia Legislativa, quem agradeço muito. É o respeito que ele tem à representatividade da AFPESP com os seus 250 mil associados. Deputado, eu gostaria que o senhor me falasse aqui a respeito da readaptação dos servidores públicos na administração. Eu vou deixar o senhor falar, depois eu queria fazer uma colocação que é praticamente histórica. Por favor. Primeiro, Duarte, quero agradecer o convite para estar aqui novamente no seu programa aqui da AFPESP e dizer da importância da participação da AFPESP e da sua participação em vários movimentos na Assembleia Legislativa e em movimentos gerais em defesa dos nossos servidores. E você tocou no ponto importante, que é a questão dos servidores readaptados, em especial dos professores readaptados da rede estadual de ensino. Que deu origem, no dia 14 de julho, que foi sancionada a Lei 1329, exatamente, de sua autoria. Exatamente. Essa lei que nós conseguimos convencer o governador Márcio França a sancionar foi fruto de um projeto de lei que nós construímos coletivamente com os professores readaptados da rede estadual. Esse projeto eu apresentei em 2015 e ele foi aprovado agora recentemente na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Executivo. E ele representou uma grande vitória para o professor readaptado, porque agora ele tem direito também à aposentadoria especial. O professor readaptado, Duarte, para quem não conhece, quem está nos assistindo agora, é aquele professor que adoeceu em serviço e ele fica impedido de lecionar na sala de aula. Ele não pode mais trabalhar diretamente como aluno, com a docência, mas ele continua trabalhando na escola, na gestão, ele continua trabalhando normalmente, ele só não pode mais entrar em sala de aula, lecionar, mas, no entanto, ele perdia o direito à aposentadoria especial, que era, na verdade, uma interpretação só do governo estadual aqui, porque outros estados reconheciam esse direito, outros municípios, e o estado de São Paulo, há muitos anos, que vinha impedindo que o professor tivesse acesso a esse direito. Bem, eu conheço bem o problema, porque na década de 70, no governo Paulo Egídio Martins, a Secretaria do Trabalho e da Administração é que cuidava dos interesses dos servidores públicos. Tinha até um setor de recursos humanos na rua Florencio de Abreu, que era o tal de DAP, né? E o pessoal, o serviço médico do Serviço Civil do Estado era subordinado à Secretaria do Trabalho e da Administração. Aí o governador Paulo Egídio Martins desmembrou esses dois núcleos, né? E então transformou Secretaria da Administração e Secretaria do Trabalho. E na Secretaria da Administração,
O primeiro titular foi o deputado federal Adhemar de Barros Filho. E o segundo titular foi o Dr. Fernando Millier de Oliveira, que criou a Lei 180, que criou o sistema de administração de pessoal vigente até hoje. E o serviço, vamos supor que o cidadão fosse, ou a professora fosse até o departamento médico, negasse a sua licença de readaptação. Ele tinha um recurso que era examinado pelo CAAS, que era uma comissão que tratava de assuntos médicos no âmbito da Secretaria da Administração. E lá eu conheci o Carlos Westphalia, uma pessoa humana incrível, médico responsável por essa área. Então eu fiquei sabendo, me inteirei nessa oportunidade de casos dramáticos que eram negados, né? E felizmente o senhor teve a sensibilidade de colocar um grande anseio dos professores, professoras e trabalhadores em geral, uma proposta de readaptação, de aproveitar essas pessoas e não aposentá-las de forma compulsória. Parabéns, deputado. O reconhecimento da FIPESP por esse seu magnífico trabalho. Obrigado. Foi uma luta difícil, viu? Porque você sabe que hoje, Duarte, nós estamos vivendo um momento difícil de retrocessos, de retirada de direitos. Então, esse nosso projeto aprovado, essa nossa conquista, vai na contramão de todas as retiradas dos direitos, sobretudo previdenciários. Enquanto os governos retiram direitos previdenciários, nós afirmamos o direito à aposentadoria especial para o professor readaptado. Porém, nós temos ainda um problema. Aqui na FIPESP nós estamos recebendo muitas reclamações a respeito das perícias que são realizadas e que determinam, não estamos falando de professor readaptado, estamos falando agora servidores em dos geral. Servidores em geral, que vão ao serviço médico, passam pela perícia e é constatada alguma patologia, e essa pessoa tem necessidade de ter a licença, e a licença é negada. Isso tem sido assim, recorrente, e temos recebido muitas reclamações. Já postulamos alguma coisa para o serviço médico, mas sem solução. O senhor está sabendo disso? Estou acompanhando e já tomei providências, viu, Duarte, lá pela Assembleia Legislativa. O que está acontecendo é que o governo estadual, para não contratar novos servidores, está obrigando os servidores a trabalharem adoentados. Mesmo até professores readaptados com laudos definitivos são obrigados a fazer novas perícias e muitos deles são obrigados a voltar ao trabalho, mesmo adoentados. Eu acionei o Ministério Público, fui ao Ministério Público com um grupo de servidores e o MP abriu um inquérito civil, virou caso de polícia. Então o Estado está sendo investigado por conta dessa orientação. E acionei também o Conselho Regional de Medicina, denunciando o que vem acontecendo, sobretudo no Departamento de Perícias Médicas, né? Lá os nossos servidores são humilhados, né? E são obrigados a voltar ao trabalho mesmo sem poder. Já levei esse caso para o secretário de Educação, nós acionamos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Saúde. Então, todas as providências estão sendo tomadas para que os nossos servidores não passem por essa humilhação e por essa desumanidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida nós voltamos com o deputado Carlos Gianazzi, hoje no AFIPESP na TV. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFIPESP na TV. A AFIPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco! A AFIPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Voltamos com o deputado Carlos Gianazzi, nosso amigo, e vou cometer aqui uma indiscrição, que tenho cometido assim com alguns outros convidados. Ele é o nosso associado da FIPESP e de forma assim muito
não vou dizer oculta, né? Porque, pelo amor de Deus, mas ele frequenta as nossas unidades de forma assim, como qualquer outro associado, sem identificar-se que é deputado. É claro que no convívio com as pessoas, logo descobre, é o deputado Carlos Gianazzi e tal, e tem aquele paparico todo dos associados, né? Deputado, o que vem ser a duzentena? Olha, a duzentena, Duarte, foi criada pela Lei 1093, uma lei aprovada em 2009 na Assembleia Legislativa, fruto de um projeto de lei do ex-governador Serra, que é um verdadeiro absurdo. Eu votei contra o projeto porque eu já, naquele momento, denunciei. Falei, isso vai acabar com o magistério, vai prejudicar os nossos alunos. A duzentena é uma interrupção do contrato de trabalho dos professores contratados. O professor, na época em que a lei foi aprovada, o professor era contratado por um ano, e aí ele ficava no outro ano fora da escola, ficava impedido de voltar à escola. Né? Então era uma interrupção para quebrar o vínculo empregatício. Já era algo que antecedia essa famigerada reforma trabalhista agora, que criou o trabalho intermitente do governo Temer. É campeão, ele veio antes, ele foi protagonista desse tipo de reforma. E aí o professor fica impedido, é uma interrupção do contrato. É uma lei... É muito ruim porque ela não leva em conta o projeto pedagógico da escola, o processo ensino-aprendizagem, a educação dos alunos, em que o professor cria vínculo com a comunidade. Então, se acaba o contrato, o professor vai embora. Vamos imaginar que o contrato do professor vença em setembro. Então, em setembro, ele sai da escola, ele quebra o vínculo com os alunos, com a comunidade, com o projeto pedagógico da escola. E todos perdem com isso. O professor fica desempregado, o aluno perde o professor, a comunidade perde o educador. Um absurdo. É a famosa duzentena, que ora vira quarentena, ora fica duzentena. E tem mais, essa lei, além de criar essa interrupção do contrato e deixar o professor um ano fora da escola, ele também impede que o professor tenha acesso ao IANSP. O professor categoria O, que é esse professor contratado pela Lei 1093, e que são muitos, são quase 50 mil professores nessa situação. Esse professor não tem direito à assistência médica, ele fica fora do IANSP, ele não pode acessar o Hospital do Servidor Público Estadual. Deputado, como é que o senhor avalia as contratações atuais pela Secretaria da Educação do Estado? Olha, são poucas contratações, nós temos aí uma demanda enorme, um déficit enorme de servidores, não só do magistério, também como na própria parte administrativa da Secretaria. Hoje, por exemplo, vocês devem receber muitas reclamações aqui dos atrasos dos processos de aposentadoria. Hoje, para um professor conseguir ter um quinquênio, demora 1 ano, 2 anos, porque não tem funcionários nas diretorias de ensino, na estrutura administrativa da Secretaria da Educação e também lá em SP-Prev. Também. Então, uma aposentadoria, se um professor pede aposentadoria hoje, demora 3, 4, 5 anos, o professor fica esperando, né? Ele tem que acessar a Constituição Estadual, porque pela Constituição Estadual, se ele tem todas as condições, já provou que pode se aposentar, ele fica em casa esperando após os 90 dias. Mas o Estado contrata poucos servidores, viu? Esse episódio aí que você se referiu sobre aposentadoria, e a situação que se incorre com direitos que são simplesmente preteridos, acontece com a administração em geral. Veja o exemplo da sexta parte. Muitos servidores foram compelidos a entrar no judiciário para fazer valer o seu direito de usufruir a sexta parte. Ganharam, a sentença está em execução, e o governo, ao invés de fazer uma extensão administrativa, não, fica protelando e a dívida vai aumentando cada vez mais. Por que isso, deputado? É um absurdo, né? O Estado tem tratado com muito ódio e descaso os nossos servidores. Então, ele negando direitos garantidos no nosso Estatuto do Funcionalismo Público, a lei de 1968, a sexta parte está lá. Uma conquista dos servidores. E o Estado, mesmo quando o servidor ganha na justiça, ele vai protelando, ele vai recorrendo em todas as instâncias judiciais. Mas tem a ver com essa política de descaso e de ódio contra os servidores. O servidor público é criminalizado pelo governo estadual. É verdade. Deputado, e o
que existe de verídico com o reajuste de 10,15%? Ele foi aplicado, está em vigor? O que existe efetivamente? Então, nós ganhamos na Justiça, através de uma ação movida pela POSP, nós ganhamos em todas as instâncias aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, o governo recorreu no Supremo Tribunal Federal, ganhou uma liminar junto à ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ela suspendeu, porque o Estado, a PGE, foi e disse que se o reajuste de 10,15% fosse dado aos professores, ao magistério estadual, haveria uma quebra da estrutura econômica, havia um perigo ao processo aqui econômico do Estado de São Paulo, né? E aí ela deu. Agora mudou o governo, isso foi o Alckmin, o Márcio França assumiu e foi até o Supremo Tribunal, tentou uma negociação com a ministra, foi inclusive com a POSP, com o secretário de Educação, e ficou acertado que o governo aqui faria uma consulta à secretaria. Eu estive recentemente, até eu estou dizendo isso, porque eu falei com o secretário de Educação, João Cury, João Cury, no dia que ele... De Botucatu? De Botucatu, que foi me confirmar a sanção da nossa lei dos readaptados, né? Que o governo iria sancionar, e eu fiz essa indagação. Ele me disse que está fazendo uma consulta agora, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria da Fazenda, para ver qual a possibilidade real de conceder esse reajuste. Então, ele falou que estudos estão sendo feitos pelas duas secretarias para talvez parcelar esses 10,15%, que eles seriam talvez dados em 3 vezes, né? Um agora nesse semestre, e no semestre que vem, do ano que vem, e talvez no final do semestre de 2019. Então, o que existe é isso, essa é a informação concreta que nós temos. Ainda uma consulta, nós não temos ainda uma clareza. Uma pergunta ao deputado Carlos Gianazzi. Existe uma forte tendência, e eu tenho ouvido até os candidatos à presidência da República, que admitem a capitalização da conta previdenciária. Ela passaria a ser individualizada, capitalizada em favor do servidor público. Você acredita que possa vingar? Olha, então, essa questão que você levantou aí da Previdência é muito grave no Brasil. Falei inicialmente que existe esse projeto do Temer, ainda lá no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo, o Dória tentou também privatizar, inclusive, a nossa Previdência, o IPREM, inclusive fazendo um confisco salarial. Então, essa questão da Previdência é muito séria, a gente tem que estudar melhor alternativas, mas qualquer saída para a questão da Previdência passa necessariamente pela revisão da dívida das empresas e dos governos com a Previdência, porque eles devem bilhões de reais. Bilhões, e fica por isso mesmo. Exatamente. Então, a primeira questão é essa, você tem que buscar o dinheiro que foi sonegado, a grande corrupção que envolve a questão da Previdência, mas os grandes sonegadores, isso não tem outro debate que não seja esse. Nós queremos debater, sim, a Previdência, mas a DRU, por exemplo, tem que extinguir a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que sequestra agora 30% da Previdência. Então, a dívida pública, a dívida ativa, esse é o debate que a gente tem que fazer em relação à Previdência hoje. Se não fizer esse debate, é difícil discutir qualquer outra questão, viu? Porque é muito dinheiro retirado, roubado das nossas aposentadorias. No âmbito da FIPESP, nós vamos promover esses debates e contamos com a participação do deputado Carlos Gianazzi. Eu estou afirmando isso. Obrigado. Bem, eu agradeço a presença do deputado Carlos Gianazzi ao AFIPESP na TV e continue com a nossa grade de programação. Olá! Nos últimos anos, os associados da FEPESP ficaram familiarizados com a palavra retrofit, devido às ações realizadas pela atual gestão, utilizando esse conceito nas unidades de lazer. O que é retrofit, você sabe? Esse termo é usado pelos profissionais da engenharia e arquitetura. Em linhas gerais, o retrofit é aplicado em prédios antigos, modernizando suas instalações, por exemplo, para economizar energia, para o uso racional de água e as instalações de cabeamento de informática. O retrofit envolve as reformas internas que modificam as estruturas de funcionamento de um imóvel para reorganizar sua funcionalidade. Muitos exemplos de retrofit são vistos no mercado imobiliário. Um ícone da cidade de São Paulo foi entregue há poucos meses,
o SESC Avenida Paulista. O retrofit do edifício SESC Avenida Paulista demandou um enorme esforço de engenharia para que um edifício de 40 anos recebesse certificações, como a LEED e a Procel. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, é uma certificação para construções sustentáveis, concebida e concedida pela organização não governamental ONG americana US Green Building Council, USGBC, de acordo com os critérios de racionalização de recursos, como energia, água, etc. Procel. Para obter o selo Procel Edificações, recomenda-se que a edificação seja concebida de forma eficiente desde a etapa de projeto, ocasião em que é possível obter melhores resultados com menores investimentos, podendo chegar a 50% de economia. Como a utilização do local envolve atividades culturais e de tecnologia, o fornecimento de energia deve funcionar plenamente. O prédio possui um sensor que ajusta a luz dos ambientes internos conforme a entrada de luz externa. E na FEPESP, o conceito de retrofit revolucionou e otimizou os prédios das unidades de lazer. Por ser um tipo de reforma inteligente, promove especialmente o uso adequado dos recursos e garante vida mais longa aos imóveis. O edifício da unidade AFEPESP Guarujá foi uma das principais obras, com bastante tempo de trabalho e mudanças estruturais fundamentais. O retrofit foi feito em duas etapas. Inicialmente, em 2016, fizemos toda a parte estrutural, com a recuperação das pilastras da unidade. E a segunda etapa veio esse ano. Em 2 meses, maio e junho, nós fizemos toda a reforma de todos os apartamentos da unidade. Nesse retrofit foi contemplada toda a parte elétrica, a parte de instalação de ar-condicionados e também os banheiros, que eram um grande pedido de nossos associados. Então o retrofit veio para melhorar, com o apoio da nossa diretoria executiva, o nosso Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. A unidade Campos do Jordão, a principal, também foi reformada com esse conceito. E também Ubatuba. Outro imóvel de muito sucesso entre os associados é a unidade Moinho Velho Monte Verde, que vai entrar em processo de retrofit no segundo semestre de 2018. A FEPESP Capital, antes de ser comprada pela associação, foi totalmente modernizada neste conceito, pelos antigos proprietários, o que hoje permite o pleno uso de suas instalações. A
A unidade de lazer AFEPESP Amparo está em processo de revitalização, assim como a unidade Areado. A unidade Caraguatatuba passou pelo retrofit e ganhou mais vagas para os associados. A unidade de lazer AFEPESP Avaré está em processo de troca de mobiliário dos quartos e tem uma infraestrutura privilegiada, com chalés completos. A bucólica unidade AFEPESP Lindóia também está em processo de retrofit, o que deve torná-la ainda mais atraente para o conforto dos associados. Essa moderna forma de readequar os imóveis mais antigos é uma inovação da gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, que pontua sua administração na história associativa com criatividade e empreendedorismo. Obrigada e continue conosco. Como você observou na reportagem anterior, várias unidades de lazer passaram por reformas completas. Os chamados retrofits permitem o uso mais adequado dos imóveis com economia e sustentabilidade. Como ainda estamos no período de inverno, quando há maior procura pelas unidades de lazer das cidades serranas, destacamos para você imagens de duas pérolas da AFEPESP. Unidade de lazer AFEPESP Campos do Jordão. Completa com acomodações confortáveis, refeição e localização privilegiada no bairro Capivari, onde ficam as atrações da cidade. Moinho Velho AFEPESP Monte Verde. A unidade é no estilo charme, com infraestrutura diferenciada e sofisticada. Moinho Velho tem café da manhã estendido e pequena ceia noturna. A cidade mineira é uma atração à parte com trilhas e passeios incríveis. Obrigada e até a próxima semana!